Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Mais um Desobediência Sonora desse ano maldito de 2020. Estamos conseguindo pelo menos, né, uma coisa boa, trocar ideia com a galera de fora de São Paulo, que é, nesse caso, que é de São Paulo, mas está morando em Santa Catarina. Hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com o meu amigo Rafael Sanz, mais conhecido como Clasher, jornalista independente, também tá editor do Correio da Cidadania, e a gente vai falar hoje sobre um anarquista espanhol chamado Carlos Taibo, e foi um livro que o Clasher aí traduziu. Salve aí, Clasher, valeu aí ter colado, mano. E fala um pouco aí do Taibo, do livro, onde tá, como baixa, enfim. Ô, Suna, beleza? Saudações aí para você, aí para todo mundo que tá nos ouvindo. E velho, assim, primeiro, antes de eu começar a falar de tudo, preciso fazer os agradecimentos, né? Em primeiro lugar para você aí que tá abrindo espaço, né? E também queria agradecer o pessoal aí que se envolveu no projeto do Repensar a Anarquia, né? Que é o livro do Carlos Taibo, que tive o prazer de traduzir, né? Que é o próprio Carlos Taibo, né? Que, estamos trocando e-mails aí, o cara, gente boa, super atencioso aí com o trabalho, né? Também o Acácio, que cedeu um texto dele aqui para colocar de prefácio, e o pessoal da editora Monstro dos Mares, né? Que está publicando o livro, né? O Baderna, a Abobrinha aí, que estão fazendo um trabalho exemplar, né? E qual era a pergunta mesmo, cara? Me desculpa. Cara, a pergunta é você dizer, porque quem não conhece o Carlos Taibo, né? Pelo menos da onde ele é, o que ele tá falando, pra gente entrar no livro em si. Então, o Carlos Taibo, ele é professor, né? Agora ele está aposentado, né? De Ciência Política da Universidade Autônoma de Madrid, né? E ele dirigiu uma série de estudos aí, e uma série de coisas, mas o que nós vamos falar mais aqui é da face militante dele, né? Ele é um cara que sempre foi muito próximo, né, dos sindicatos anarquistas espanhóis, e sempre teve falando, né, pro pessoal. Ixi, tá passando um avião, peraí. Tem problema não, faz parte. Não, e assim, ele é um cara que sempre teve aí falando com sindicatos, né, pensando, produzindo, escrevendo coisas, né, e desde o final dos anos 90 aí, ele foi um cara que escreveu bastante sobre os movimentos anti-globalização que tomaram aí tanto o norte do mundo, né, quanto aqui o sul, e sempre abordou temas, né, pertinentes ao anarquismo, como autogestão, ação direta, enfim. Né? Ultimamente ele tá abordando bastante a questão ecológica, né, e bastante atento ao que ele caracteriza como ecofascismo, né, que é algo bem interessante aí de se pensar, porém isso está em outro livro dele, né, que é o Colapso, né, Capitalismo Terminal, Transição Ecológica e Ecofascismo. Né? O livro é de 2016, ele também está traduzido para o português, né, pela editora da Universidade Federal do Paraná, e são os dois livros dele traduzidos para o português, né, o Colapso e o Repensar a Anarquia. Né? O Repensar a Anarquia, que é esse livro que a gente traduziu aí, inclusive é bom dizer que ele está por uns 30 pila na editora Monstro dos Mares, a versão impressa, mas o PDF dele para ser baixado é grátis, né? E esse livro aí ele escreveu
acompanhando ali os movimentos, né, do 15M espanhol, né? Ele publicou o livro em 2013, né? E aí a gente pegou ele para traduzir aqui, porque tem um monte de questões aí que ele coloca, de reflexões e tudo mais, que são interessantes, né, para a gente pensar na dinâmica aqui do Brasil, especialmente quando vai analisar 2013, né, porque, pô, lógico, com todas as diferenças que tem entre um país e outro, também existem semelhanças aí no processo, né? E ele fala no livro, né, que esse livro que você traduziu, que tem tido interesse crescente no anarquismo nas últimas décadas, com a falência da social-democracia, né, que é a representatividade, a falência do leninismo, com as revoltas do 15M, até aqui, né, no nosso caso, a revolta de junho de 2013. Então, como que ele enxerga esse crescente interesse, né? Porque parece que cresce, às vezes, vai e vem, né? Agora a gente está vendo aqui no Brasil também com a eleição do Bolsonaro, tem muita gente não acreditando na democracia representativa, mas por outro lado também dando uma crescida aí nos candidatos que fica mais higienizado, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, Boulos, né? Como que ele enxerga isso? Como ele enxerga propriamente dito, eu não vou saber te dizer, mas eu posso te falar uma interpretação minha e tal, né? Bom, para começar, ele faz uma distinção terminológica, né, digamos assim. Ele coloca em oposição o que é anarquista e o que é libertário. E é importante entender essa ideia que ele coloca, porque, assim, não é uma ideia fechada, digamos assim, não é... Tipo assim, ele não coloca isso como sendo uma verdade universal, mas é importante para entender o pensamento dele, né? E aí é importante a gente dizer isso também, porque às vezes com o negócio, com as redes sociais, as pessoas acham que um filósofo ou um militante dá uma opinião que ele está dizendo que a verdade é universal, mas não, é um debate, né, que existe. Sim, não, mas é que tá. Ele, como anarquista, né, ele coloca os movimentos e as organizações, digamos assim, identitariamente anarquistas. Por exemplo, o coletivo antigo OSL, né? Não me lembro agora como é que está o nome atual, mas que tem, né? Anarquismo, enfim, tá no nome, né? E que leva, né, todo o corpo doutrinal anarquista e reivindica essa história e tudo mais, né? E como libertário ele coloca, né, ele explica, né, que o termo tem diferentes conotações. Por exemplo, nos Estados Unidos isso pode significar um ultraliberal, ou em alguns países aqui de Nuestra América, o libertário pode ter a ver com o libertador da época das independências, né? Mas a questão dele com o anarquismo, né, e a palavra libertário, ele usa a palavra libertário para, digamos assim, para as práticas anarquistas que não necessariamente levam o rótulo, né, do anarquismo. E é isso que ele coloca que está em evidência, e já há 20 anos, pelo menos, né, e que é o que ele vai discutir aqui no livro, né? Mas desculpa, Suna, você pode voltar para a pergunta, cara? A pergunta é isso, desse crescente interesse, né, que tem, sim, né? E não só interesse, né? Estruturalmente que os movimentos têm chegado próximo a isso, né? Não, claro. Por exemplo, a gente teve aí a queda do Muro de Berlim, né? E a queda do Muro de Berlim literalmente quebrou as pernas, né, do leninismo no mundo inteiro. Tanto que você olha, por exemplo, a esquerda que se formou no Brasil, a esquerda institucional, o PT, foge do leninismo. Por mais que os leninistas relinchem quando a gente fala isso, mas todas as esquerdas que se formaram aí, né, porque o PT vem de antes, a gente sabe, mas toda a construção dele para chegar no poder veio pós-queda do Muro de Berlim, né? Isso para usar um exemplo brasileiro, né? Esse exemplo não está no livro, obviamente, mas ele vai usar outros exemplos ali mais europeus no livro, né? E em relação à falência da democracia representativa, é justamente essa ideia que a gente tem hoje,
que os anarquistas já levam há muito tempo, mas que hoje em dia está bastante, digamos assim, popularizada, de que as eleições não resolvem os problemas, né? De que as eleições são mais um espetáculo, e legitimam aí um certo sistema bastante complicado que nós todos estamos vivendo, né? Digamos assim. E que no bojo disso, né, todas as práticas, né, que vêm do Levante Zapatista ali em 94, depois dos movimentos anti-globalização, né, nada disso é um anarquismo propriamente dito, né, mas são valores libertários, né? E esses valores, eles têm impregnado, né, no bom sentido, né, diversas movimentações sociais, né? Eu diria que todas, né? Inclusive as movimentações sociais que seguem vinculadas à institucionalidade, elas têm lidado um pouco com essa dicotomia também, né? Mas não só. E aí a gente tem diversos exemplos aí ao redor do mundo e tudo mais, né? E o entendimento, né? Não entendimento, né? Mas esse crescimento das ideias anarquistas, ela está muito ligada a esses dois fatores, né? A falência do leninismo como uma alternativa real, né, para o sistema, e a falência da própria democracia liberal representativa, né? E aí, no meio disso tudo, né, como a democracia, sempre que a democracia liberal está em perigo, os mecanismos fascistas aí da sociedade são acionados, e daí você tem um terceiro elemento que facilita essa grande busca pelas ideias anarquistas, né, como um todo, né, digamos assim. E aí ele vai desenvolvendo isso, né, ao longo do livro, né? Eu estou aqui com o índice aberto, né? E aí o primeiro capítulo é sobre o anarquismo mesmo, né? O segundo capítulo ele coloca essa dicotomia, né, da democracia representativa versus a democracia direta e se antecipando às críticas, né, de democracia direta talvez não funcione e tal, ele já coloca ali, entendeu? Então, a democracia direta é claro que não vai funcionar numa sociedade complexa como a nossa, né? Por isso que, junto com a questão da democracia direta, né, a gente coloca como horizonte a descomplexificação das sociedades. E aí eu acho que isso aí a gente trata mais adiante, né? Não sei como é que você está organizando aí o programa. Acho que é uma boa a gente ouvir um som, então, e voltar para trocar essa ideia aí sobre essas questões aí que você falou da descomplexificação da sociedade. Palavrinha ruim essa, né? Desgraçada. Mas então vamos ouvir um som. Você me passou um som aí. Qual som que você me passou pra gente colocar aqui? Pô, já que nós estamos falando de um anarquista espanhol, né? Vamos botar um punk rock em espanhol aí, né? Cicatriz, Aprieta el Gatillo. Então bora lá ouvir o som.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Estou aqui hoje trocando uma ideia com o Rafael Sanz, mais conhecido como Clasher, trocando uma ideia aí sobre o Carlos Taibo, do livro que ele traduziu e está saindo. Qual que é o nome do livro mesmo, Clasher? Repensar a Anarquia. Repensar a Anarquia. Então, continuando aqui a conversa, o Clasher, ele fala, né, durante o livro, questão de espaços de autogestão e meio que o anarquismo que já está aí, né, na sociedade, na concepção dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa concepção. Então ele diz que dentro da classe trabalhadora, vamos dizer assim, ou dos povos oprimidos, já tem alguns aspectos que são próprios da ideologia anarquista. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, bom, em relação aos espaços de autonomia e autogestão e tudo mais, existe na Espanha e no Brasil também, antes da década de 30, né, antes da Guerra Civil Espanhola e antes do Estado Novo aqui no Brasil, o mundo operário tinha a sua estrutura, né? Tinha os ateneus, os conselhos de bairro, os grupos de apoio, tinha uma série de iniciativas, né, que traziam, de alguma maneira, o mundo libertário desejado para o futuro, trazia isso para o presente, né? E funcionava tão bem que, por exemplo, na Espanha, né, no Estado espanhol, os anarquistas na Catalunha frearam a invasão fascista, né, por exemplo, né, de tanto que isso estava enraizado, né, nas próprias pessoas, né? E, bom, de lá para cá, a gente perdeu um pouco essas estruturas, né? As tentativas de remontagem disso são muito pequenas, né? Perto do que foi antes desse período, por diversas razões que, sei lá, acho que valeria até um segundo programa só para falar disso. Mas aí ele vai colocando que existem diversas maneiras de se pensar, diversas práticas, né, principalmente vinculadas com o meio rural, né, que são libertárias na sua, digamos assim, na sua essência, né, e que isso é uma coisa que deve ser valorizada, né. Eu me perdi um pouco. Se você pegar, por exemplo, porque você está dizendo que tem muitas sociedades rurais, principalmente, que tem bastante aspecto libertário nelas. Acho que também tem um pouco a ver com... Não só isso, por exemplo, ele dá um exemplo dos camponeses aragoneses, né, durante a Revolução Espanhola, né? Os camponeses aragoneses, eles não eram necessariamente anarquistas no sentido identitário da palavra, né? Identitário eu estou dizendo não nesse sentido... Ideológico, vamos dizer assim. Exato. Ideológico no sentido da pessoa se autoafirmar, entendeu? Mas, por exemplo, os camponeses aragoneses pegaram e falaram, nós vamos coletivizar aqui as terras. O que os caras fizeram? Pegaram todos os registros de terra e queimaram, né? E coletivizaram as terras. Aí depois que perdeu a guerra e tudo mais, aí o processo foi outro, né? Mas o que ele coloca é isso, né? Ele coloca a questão da praticidade, a questão do pensamento, de como fazer as coisas, né? E tudo mais. E aí você olha para esse exemplo dos camponeses aragoneses, né? E olha para o atual cenário espanhol, você vê que hoje em dia a miséria prática, né, é absurda. Isso daí a gente pode se estender no Brasil, né? Uma crítica que ele faz muito forte aos grandes sindicatos espanhóis é que eles se tornaram agências de viagem, né? E, bom, digamos que no Brasil não é tão diferente assim, né? Prestador de serviço, né? No Brasil. A maioria. Se você pegar os exemplos aí de uma CUT da vida que cancela greve geral contra o golpe na véspera, faz muito sentido, né? E que, nesse sentido, essas práticas, que elas não eram necessariamente
elas não eram necessariamente colocadas por uma doutrina, por uma vanguarda, então elas podem ser consideradas como práticas, os antropólogos vão me xingar, né? Mas digamos que práticas quase que naturais das pessoas, né? E ele coloca isso. E da mesma maneira que os nossos avós e bisavós, e aí tanto a nível de Brasil quanto a nível de Espanha, vieram para as grandes cidades, né? Porque em busca de uma vida melhor, o que na época fazia sentido, hoje em dia existe um movimento contrário, né? Não que as pessoas estejam indo morar no campo, literalmente, apesar de que muita gente tem feito isso, mas não no sentido prático da palavra, mas no sentido de que existe esse pensamento, entendeu? De desurbanizar as sociedades, né? E nessa vontade, né, nesse desejo de desurbanizar as sociedades, ele coloca que a gente deveria tentar restabelecer alguma dessas práticas dos nossos avós e bisavós camponeses, e porque essas práticas elas têm muito a ver com as ideias anarquistas e libertárias. E ele coloca ainda uma outra questão que não está nesse livro, mas está em outro, que é o Anarquistas de Ultramar, que tem tradução para português de Portugal, e a gente pretende pegar essa tradução e adaptar para o português brasileiro no ano que vem, mas enfim, ele coloca que no nosso caso, sul-americano, latino-americano, além do camponês ocidentalizado, digamos assim, a gente também tem as práticas indígenas, que são altamente anárquicas, né? Se você fizer uma comparação com a sociedade ocidental, assim, não preciso nem falar nada, né? Acho que já está meio na ponta da língua de todo mundo, né? Essa concepção, né? Então, o que ele coloca como o anarquismo que já está aí, né? Que na verdade é um termo que eu falei para você, né? Ele não escreve exatamente nessas palavras. Ele quer dizer os aspectos libertários que tem na sociedade, levando em conta que libertário é diferente de anarquista, né? Que anarquista é uma construção histórica, ideológica, e libertários são aspectos que tem historicamente em várias sociedades, né? Exato. Se você pegar a priori, né, o anarquismo ele já existia antes do anarquismo propriamente dito, né? O que os pensadores europeus do século XIX fizeram foi sintetizar isso em forma de relatos, de análises, de teoria, enfim, né? E o que ele coloca é isso, né? Que o anarquismo não é uma coisa que foi cagada um belo dia na Rússia pelo Bakunin, entendeu? É um pouco essa concepção, né? A construção do próprio socialismo como um todo, né? Não é uma coisa que nasceu da cabeça de um ou outro, mas é uma construção das classes oprimidas, né? Que vai construindo suas formas de resistência, enfim, até chegar na sistematização, né? Das ideologias, das teorias, né? Sim, sim. E, bom, e aí ele coloca aqui numa nota que ele escreveu para a gente, né, ele faz bastante referências, né, aos trabalhos do Kropotkin sobre apoio mútuo, né, e ele coloca que essa questão do anarquismo que já está aí, de você olhar para as práticas dos indígenas, para as práticas daqueles seus avós que eram camponeses, né, ele coloca isso como, aí abre aspas, né, ele falando, como um antídoto interessante frente aos espasmos vanguardistas que em ocasiões se revelam os partidários, né, da primeira concepção de anarquismo, né, que é esse anarquismo, digamos, mais identitário, mais doutrinal, mais ideologizado, né? E aí, só para a gente concluir esse segundo bloco aí, ele coloca aí mais duas percepções, né, mais duas conclusões interessantes, que é o seguinte, né, abre aspas novamente. O vizinho está ouvindo um funk agora. Você tá ouvindo aí. Mas ele coloca o seguinte, deixa eu só fechar a janela aqui, porque... Não tá ouvindo não, pode continuar. Tá, me concentra um pouco, não é por causa do funk não, qualquer música. Assim, aí ele coloca aqui,
você abre aspas, né? Ele coloca: é preciso trabalhar com as pessoas comuns e confiar na sua vontade e nas suas capacidades de transformação. Do contrário, temo que acabaremos reduzidos a uma condição que acabo de mencionar, a de uma vanguarda construída do nada, que bem pode reproduzir muitas das misérias que atribuímos, com razão, à social-democracia e ao leninismo, né? Então, assim, essa ideia dele é essencial para entender o que está no livro, né? Que é justamente essa coisa de você não se fechar num gueto radical e revolucionário e nananã, mas trabalhar com as pessoas comuns e ter na sua consciência de que as pessoas comuns, elas sabem o que acontece no mundo e elas também são revolucionárias. Elas só não assumem, digamos assim, uma estética ou um discurso que vá te agradar de cara, enfim, né? E aí, acho que a última consideração que ele faz aí vai ter mais a ver com o próximo bloco, né? Tá, bom, então vamos ouvir mais um som aí, pra gente ir pro intervalo e continuar essa ideia aí sobre o Carlos Taibo. Você vai escolher mais uma música ou você já escolheu? É que se deixar, eu só vou botar os punk rock espanhol aqui, Pode né? ver, não tem problema não, aqui manda ver. Então bota aí, uma música muito foda, do Gatillaço, que, pera aí que eu preciso pegar o nome aí, que ele é meio comprido, cara. Comunicado Empresarial para la Concórdia e el Bienestar Social. Opa, então bora lá ouvir o som do Gatillaço. Vamos que vamos. Nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más, porque es mentira que se trate de una crisis, el trabajo está muerto y este es su funeral y se acabó, es así, ya nadie necesita un proletario feliz, nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más, porque es mentira lo que dice el gobierno, nosotros les pagamos por reírse de ti y se acabó, es el fin, si el trabajo está muerto que es un trabajador, el puto sindicato está en el ajo también, aquí tienes un chollo por tenerte engañado, pero todo se acabó, es el fin, habéis perdido la lucha final. Nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más. Tenemos el dinero y toda la tecnología, y ahora que todo es nuestro no hace más que estorbar. Si no tenemos gratis, ¿para qué coño pagar? Menuda puta mierda tu cuenta laboral y se acabó, es el fin, es la internacional. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero.
Pô, ela esqueceu de falar meu nome, Mas meu. Você não vai falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Esse é o Christian nome e Henrique primeiro, Pizza. cara. Meu nome vem primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero, 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 zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tô aqui trocando uma ideia hoje com o Clasher, cujo nome verdadeiro é Rafael Sanz, para quem não sabe, falando um pouco aqui sobre o livro Repensar a Anarquia e o Carlos Taibo, o anarquista espanhol contemporâneo nosso aí. O Clasher, você falou agora, a gente estava trocando uma ideia sobre aspectos, né, libertários que tem em várias sociedades, em vários povos, que os anarquistas precisam, né, dialogar e, enfim, ter um diálogo mútuo, vamos dizer assim, né, para construir uma nova forma revolucionária, assim, vamos dizer assim, né? Aí você também falou, e aí voltando ao que você tinha falado, sobre o colapso, né? Que ele trata um pouco disso, que ele propõe descrescer, desurbanizar, descomplexificar, destecnologizar e despatriarcalizar. Nossa, foi difícil falar essa. É difícil, cara. O que ele esses Ds aí que ele fala são as propostas deles? Como que ele trata isso, assim? A factibilidade de fazer isso, pensando numa sociedade que ela já é urbanizada, né? Altamente tecnológica. Como que a gente faz para voltar um passo em relação a isso? A partir de um ponto de vista material, digamos assim, ele coloca que essa sociedade não se sustenta. E eu acredito que ele tenha razão. E por diversos motivos, né? E de um ponto de vista político, né, ele coloca, né, esse é no capítulo 7 dele, chama Novos Ares, né? Que é um capítulo onde ele traz algumas reflexões sobre as ideias anarquistas no presente. E aí ele coloca muito... pensando bastante no anarquismo, né, do norte global, da Europa, dos Estados Unidos, a questão mais relacionada ao decolonialismo, como eu falei, vai estar no Anarquistas de Ultramar, né, que a gente pretende trazer também para o Brasil, mas enfim, ele coloca que, por exemplo, os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTQI+, os movimentos ambientais, eles se somaram, né, à questão do sindicalismo e deram um novo ar
pro anarquismo como um todo, digamos assim. E aí ele vai colocando essas questões, esse monte de Ds aí, como possíveis pautas nossas, né? Então, por exemplo, nesse mesmo capítulo ele vai ter um subtítulo sobre anarquismo e feminismo, né? Onde ele faz algumas críticas, inclusive a antigos pensadores anarquistas que tiveram aí seus desvios machistas, digamos assim, né? Mas o principal aí é colocar, né, o presente e o futuro, né? Mas é bom citar isso porque tem muitas, como que eu vou dizer? Esse debate existe, né? Esse debate existe e ele coloca isso de uma maneira muito interessante, né? Agora, em relação ao decrescer, desurbanizar, destecnologizar e descomplexificar, é o seguinte. Bom, decrescer é uma coisa meio óbvia, né? Por exemplo, a Espanha, ela tem uma taxa eu não me lembro agora o termo correto para isso, né? Eu não sou um pesquisador, um professor, nada, eu sou um reles jornalista. Mas que, por exemplo, a Espanha precisaria de pelo menos 3,5 vezes o seu território para consumir o que consome, né? Principalmente em termos energéticos, né? E que a compensação disso ela é feita sobre as próximas gerações dos próprios espanhóis e sobre os países do terceiro mundo, né? E que você olhar para um mundo que tem recursos finitos e ficar aspirando crescer eternamente não é nada sensato, né? Em relação à desurbanização e à descomplexificação da sociedade, destecnologização, tudo isso tem a ver, né? A questão do colapso, que está nesse outro livro dele aí, que já tem em português e tal, que eu citei no começo do programa, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o esgotamento das matrizes energéticas, né? O fim, né, do que ele chama de era do petróleo barato, né? Tem a ver com uma série de questões aí que vão ter que, de certa forma, vão obrigar a sociedade atual a repensar o seu modo de vida, né? E por exemplo, ele coloca que quanto menos complexa for essa sociedade, mais facilidades ela vai ter de lidar com esse virtual colapso, né? Por exemplo, se você mora no campo e... Sabe, eu vejo muito isso, porque antes de eu me mudar para cá, eu estava trabalhando em São Paulo, numa firma grande, tal, multinacional. E, cara, tinha colegas de trabalho que, assim, acabou a bateria do celular do cara, velho, ele não almoçava, irmão. Porque o cara, ele não sabia nem botar um pezinho na frente do outro para ir até o bote ali da esquina pedir um PF, entendeu? E é meio essa a pegada, né, colocando de forma bem grosseira no dia a dia, que, por exemplo, uma sociedade menos complexa, você vai depender de uma rede de produção e de distribuição menor para ter coisas parecidas, entendeu? Então, por exemplo, se acaba a gasolina, saca? Que nem quando... Não é que acabou a gasolina, mas lembra da greve dos caminhoneiros, né? Pô, supermercados em São Paulo desabasteceram, né? Completamente. Uma semana ficou vazio as prateleiras, né? Em compensação, se você vai numa comunidade ribeirinha, numa comunidade indígena, ou mesmo numa comunidade camponesa de, sei lá, traços mais ocidentais, né, digamos assim, essas pessoas não tiveram esse problema, entendeu? Mas isso é um exemplo, né? A ideia dele vai muito mais complexa do que isso, né? Tipo aquela história de que o capitalismo cria um monte de problemas e ele mesmo dá um monte de solução. Exato, que faz com que você, igual, sei lá, você fica muito feliz porque tem rede social, porque imagina, se não tivesse rede social, você trabalhar 12 horas por dia e não conseguir falar com os amigos e ter uma vida, só que o problema, na verdade, é que a gente tem que ficar 12 horas na porra do trabalho, não solucionar isso. Se a gente trabalhasse menos, tivesse mais contato social,
não precisaria dessas porra de rede social, enfim. Sim. Não, e a questão da tecnologia para ele, ela é proporcional, e aí é uma interpretação minha, né? Ela é proporcional àquilo que a gente falou no começo do programa, a democracia direta, né? Porque não adianta você defender, por exemplo, uma destecnologização ou a desrepresentação, né, digamos assim, sem você defender um modelo de sociedade que permita isso, entendeu? Então é meio nesse sentido. A questão de destecnologizar não é que o cara odeia a tecnologia e quer quebrar o celular de todo mundo. É simplesmente que, num futuro relativamente próximo, e aí nós estamos falando de 10, 20, 30 anos para frente, não vai ser possível a gente ter smartphones, por exemplo, nos termos que a gente tem hoje. Não vai ter matéria-prima para isso, não vai ter produção energética suficiente para isso, né? É isso ele que propõe, então, que vai ter um esgotamento dos recursos naturais muito em breve. Ele faz essa previsão, então seria isso. Digamos que sim. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Porque não é uma previsão, né? Sim. Não é muito... Porque eu penso também por um outro lado que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, seria possível a gente otimizar várias questões, que é uma questão de direcionamento ideológico, que a tecnologia ela é direcionada para o capital, né? Para gerar lucro, enfim. Por isso que esgota tudo. Mas se a tecnologia fosse usada ao contrário, para o bem-estar social e justiça, poderíamos ter bem mais avanços na democracia direta, por exemplo. Claro. Uma visão de... Isso aí eu tenho total acordo. A questão é que, da mesma forma que isso acontece com a tecnologia, isso acontece com todas as outras áreas da sociedade. O capitalismo não permite que você use nada para produzir uma vida melhor. Quanto pior, melhor. Quanto mais tiver gente passando fome, mais barato eles vão pagar no salário. De repente até volta aí uma escravidãozinha, entendeu? Esse é o pensamento do capitalismo. E o que o cara coloca é isso. O que o cara coloca não adianta nada você ter um monte de tecnologia e a mentalidade que vai produzir essa tecnologia e que vai botar ela para funcionar é essa, entendeu? Essa é a questão que ele coloca, na minha opinião, né? Ele não é um ludista, vamos dizer assim, que propõe essa destecnologização que ele diz, seria uma espécie de tirar um pouco a pressão do negócio, vamos dizer assim, não abolir algumas coisas de tecnologia, enfim, como um ludista pensaria, um primitivista, vamos dizer assim. Exato. E mesmo a abolição de determinadas tecnologias, para ele, não é, digamos assim, um projeto político como para os ludistas, né, ou para os primitivistas. É uma consequência do capitalismo. É uma consequência do colapso do capitalismo, né? E que não é necessariamente uma revolução, viu? É bom dizer. Ele não tá prevendo uma revolução a partir do colapso. Ele está prevendo o colapso do capitalismo, das sociedades tecnológicas, urbanas e complexas, como a gente as conhece, né? E que seria, sei lá, um exemplo que eu li no Colapso, né, no livro dele, seria, por exemplo, um retorno ao rádio, por exemplo, ao rádio de ondas, né, não um rádio na internet, né? Por exemplo, em vez do podcast do Desobediência Sonora sair numa página de internet da Antena Zero, né, ou da Antena Rebel, não sei qual das duas que tá, a rádio ela teria que se tornar uma rádio convencional. Mas isso não é uma defesa política, é uma análise do que pode vir a acontecer, essa regressão tecnológica, entendeu? Nossa, aqui. Bom, vamos ouvir então mais um som aí, pra gente continuar trocando essa ideia no último bloco. Que Bora. Som que a gente vai ouvir aí, Clash, agora? Escolhe outro aí, rápido. Queria botar alguma coisa nacional aí, né? Manda ver.
Para aproveitar, né, que nós estamos falando da Espanha, vamos botar o Ratos de Porão aí tocando Mucha Policia, Pouca Diversão? Beleza, bora então essa versão do Escorbuto. Pô, eu acho que é mais legal do que o original, cara. Ó, tem muito. Desse disco do Ratos tem muitas versões que eu prefiro do original. Ratos é foda. Os caras, eles vão fazer versões melhores de muita coisa. Então bora aí ouvir esse som. Bora. Oye, Boca, vamos a ver un tema, tío. Mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, poca diversión, represión, mucha policía, poca diversión, un error, ¿quién tiene dinero qué? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene futuro qué? ¿Quién la dará? Mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, poca diversión, represión, mucha policía, poca diversión, un error, mucha policía, policía. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje estou trocando uma ideia aqui com o Clasher sobre o Carlos Taibo e o livro Repensar a Anarquia, que foi tradução dele aí pela editora Monstro dos Mares. Clasher, a gente estava trocando uma ideia aí sobre esse colapso que ele está pensando, né, no meio ambiente, na ecologia, não necessariamente como uma proposta. Você falou um pouco sobre o ecofascismo, né, que ele falou em outro livro. Eu queria que você falasse um pouco, porque aí, tentando entender o que você disse, ele faz um prognóstico do colapso que está por vir, e aí teria as propostas de resolução ideológicas e teóricas dentro desse colapso, né? Poderia ser uma proposta anarquista, né, que de autogestão e tal, mas também, tendo um colapso, a direita e a extrema-direita vai mexer os pauzinhos dela. Eu acho que é aí que entra esse ecofascismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. O ecofascismo ele parte do seguinte pressuposto, né? E aí eu vou ter que fazer o personagem ecofascista aqui, né, para poder explicar. O pressuposto é o seguinte: o mundo está superpopulado e precisamos dar um jeito nisso, entendeu? Esse é o grande pressuposto do ecofascismo. E aí, aliado a isso, né, ele vai trazer também no livro, e é importante dizer porque o livro é todo referenciado. Então, assim, uma pessoa, apesar do livro não ter sido escrito para iniciantes no anarquismo, né, ele traz vários debates aí para o pessoal que já participa do anarquismo, né, dos anarquismos, né, no plural, já há algum tempo. Mas para quem é iniciante também é muito bom, porque ele faz muitas referências, traz muitos autores, né? E numa dessas referências, que agora eu não vou me lembrar de cabeça, né? Porque traduzir também é foda, né? Você está muito preocupado ali com a linguagem, com se o texto vai ficar legal ou não, e você acaba não guardando tantas coisas, né? Mas uma das referências é essa, que inclusive a Antifa contemporânea tem, de que o fascismo ele não só não foi derrotado com o final da Segunda Guerra, com a derrota das potências do eixo, como ele se coloca como uma ideologia do século XXI e não do século XX, né? E aí você chega
né? Você partindo desses dois pressupostos, você já pode imaginar o que vai acontecer. Uma grande operação biopolítica, né? O ecofascismo, ele é, pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Ele é uma grande operação biopolítica, de certa maneira, muito parecida com o que a gente tem visto aqui no Brasil na pandemia, né? É só você pegar os dados aí de quem está morrendo e quem não está, né? De quem está morrendo de Covid e de quem está se curando. Tipo controle populacional, vamos dizer assim. Só que elevado à 10ª potência, né? Numa conjuntura ainda mais complicada do que a gente tem hoje. Que além dos problemas políticos, sociais, econômicos, ainda vai entrar esse colapso ambiental que vai interferir em diversas áreas da nossa sociedade, né? Transporte, distribuição de produção, a própria produção das coisas, né? De comida, de objetos, enfim, de várias questões, né? E aí ele coloca isso, que o ecofascismo ele é muito perigoso, né? E que parte desse pressuposto de que algumas pessoas vão poder viver e outras não. E outras vão ter que ou se virar nos 30 ou, digamos assim, fugir do fogo cruzado ali das autoridades e dos agentes estatais. Eu vi uma entrevista do Carlos Taibo para a CNT lá da Espanha, né? Aí eu também não manjo muito espanhol, até onde eu consegui entender, ele estava também fazendo uma ligação e um paralelo com o nazismo, né? Que tinha alguns aspectos em relação a isso, tipo algumas propostas de vegetarianismo e tal. Então, basicamente, você propõe uma sociedade sustentável e ecologicamente correta para uma minoria, enquanto a outra você propõe a morte ou a escassez, né, absoluta. A outra parte você extermina mesmo, entendeu? Extermina de todas as maneiras possíveis. Doença, fome, falta de moradia e bala mesmo, entendeu? Polícia e perseguição e tudo, né? E é meio isso. Não, mas tem tudo a ver isso que você falou, inclusive essa citação. Depois me manda o link aí para eu assistir essa daí, eu não me lembro disso. Eu não só vou mandar para você, como eu vou falar aqui, é só colocar entrar no canal da CNT no YouTube, tem lá uma entrevista com Carlos Taibo. Se você colocar Carlos Taibo, mas CNT... Tem vários canais da CNT. Ah, é verdade. Mas coloca lá, entrevista Carlos Taibo, é o geralzão. Fechou. E tá lá essa entrevista dele aí. Não, mas é isso, que ele vai colocar isso. Ele coloca que o fascismo e o nazismo, eles foram muito prematuros no século XX, e que a tendência é que eles cresçam no século XXI por conta desse colapso geral que a gente, de certa forma, já vive, né? Porque, assim, a nossa percepção aqui no sul global, né, no Brasil, Argentina, América Latina, África e tudo mais, ela não é tão clara a respeito disso, porque aqui a gente sempre está em crise, né? Mas, assim, é só você olhar para como as coisas são feitas, né? Que dá para perceber que esse colapso ele já está colocado, né? Ele já existe. E o que ele coloca é justamente isso, que quanto mais essa situação de crise generalizada, né, que vai se somando com uma crise ambiental cada vez maior, né, não só ambiental, mas de escassez de recursos naturais e tudo mais, que os grupos dominantes vão cada vez mais fazer esse discurso, né? E é um pouco essa ideia, né? Por exemplo, quando a gente era adolescente, quem que fazia discurso nazista mesmo, né? Era meia dúzia de imbecil, de gangue de rua aí, um ou outro político, mas agora qualquer babaquinha de terno que abre uma empresa aí está fazendo um discurso nazista, entendeu? Qualquer imbecil na internet aí que abre um canal de YouTube está fazendo discurso nazista sem perceber, saca? E isso daí também, voltando lá para a primeira coisa que a gente falou, isso daí é uma das coisas que também
fomenta, de certa forma, o crescimento das ideias anarquistas. Porque se uma ideia, digamos, autoritária, né, e mortífera como essa começa também a se criar, a resistência a isso também vai se criar, entendeu? Então, acho que a gente consegue, de certa forma, fechar o círculo das análises aí com isso. Mas, assim, é bom deixar claro para o leitor que nós estamos fazendo aqui um recorte, né? O cara está tratando de muito mais coisas no livro. Inclusive, tem um capítulo aí muito bom sobre a história do anarcossindicalismo espanhol. E para quem estuda isso também é ótimo, porque, como eu falei, ele vai colocando diversas referências. Você vai achar aí autores muito bons, enfim. Ô Clasher, só uma coisa que você falou, né? A gente está reproduzindo a nossa leitura sobre o que a gente leu, enfim, né? Que o livro é bem mais complexo, um teórico, um filósofo falando sobre várias questões. Então eu vou falar uma coisa, talvez ele nem tenha falado no livro aí. Mas você acha, e também acho que nem estava apontado isso na época, mas eu queria saber também da sua opinião sobre isso. Você acha, então, que, por exemplo, esses discursos aí que tem surgido de extrema-direita, né, que vem, acho que um pouco pós o Trump ter subido aí, tem mais a ver com toda a classe dominante como um todo, inclusive os liberais, já prevendo essas coisas e fomentando que isso cresça, do que um grupo pequeno ter conseguido, pela habilidade do Steve Bannon ou de algum indivíduo ou outro, colocar isso na pauta do dia e ter crescido. Então, eu penso até com o Brasil um pouco, né? Porque, por exemplo, Bolsonaro subiu ao poder com uma aliança vasta das classes dominantes, que é do PSDB até o Mandetta, que tá se fazendo de bonzinho. E depois que deu a merda, tá tentando tirar o cavalinho não é bem assim, mas será que não é isso? O PSDB, na verdade, se fudeu nessa brincadeira, né? Porque o PSDB foi apoiar isso daí, achando que ia finalmente ganhar as eleições do PT, mas só que aí, cara, o fascismo foi lá, fez o discurso dele, né? Inclusive isso daí tem numa entrevista minha com a Cássio Augusto aí, recente, e pegou os votos justamente do PSDB, entendeu? Matou o PSDB na política de amplitude nacional, entendeu? Mas cada vez mais eu acho que faz sentido essa ideia de que isso foi as classes dominantes pensando um projeto como um todo e passando um pano e até fomentando isso, né? Porque o que se fala agora, porque você vê vários documentários, né, sobre as redes sociais, sobre não sei o quê, que é como se um grupo pequeno, meio do mal ali, maligno, fosse lá e conseguisse ganhar os corações e as mentes das pessoas e o resto da classe dominante não tivesse nada a ver com isso, né? E agora, enfim... A questão é a seguinte, eu tenho total acordo com essa leitura, eu não tenho como comprová-la. Agora, se a gente vai pegar aí com um pouco de, sei lá, fazer umas analogias populares aí, entendeu? Você tem uma feira, certo? A feira tem hora para começar e tem hora para acabar. Todo mundo tem uma noção mais ou menos ali de que horas começa a xepa, que horas acaba a xepa e tal. Agora, quem tem a noção exata é o feirante, né? Então, digamos assim, nessa grande feira, né? E que as feiras me desculpem pela comparação, mas nessa grande feira que é o capitalismo, né? Todos nós sabemos que isso vai dar ruim, que aliás, não vai dar, mas já deu, né? Agora, quem comanda isso lá de cima vai ter essa noção muito mais clara do que a gente, né? Tanto que os grandes bilionários e tal, eles não falam em colapso, eles falam em o evento, né? A visão deles disso é aquela questão do o evento. E aí eles estão... Depois eu até resgato alguns links disso e tal. Um amigo meu jornalista aqui de Florianópolis que fez essa pesquisa e tal, vou pedir para ele, né? Os caras já estão fazendo, por exemplo, palestras com filósofos e psicanalistas e tudo mais, para saber como convencer os seguranças deles a manterem a lealdade após o tal evento, entendeu? Então, assim, se a gente partir desse pressuposto,
eu acho que o que você está colocando faz todo o sentido e a gente deve, de alguma maneira, investigar isso e ver se é isso mesmo, entendeu? Agora, não tenho dados concretos aqui para dizer para as pessoas que é isso mesmo, né? Mas por associação, eu tendo a concordar com essa ideia. Até não precisa nem, né, sim, concordo, não dá pra gente ficar afirmando teorias da conspiração, mas eu acho que de um certo ponto de vista, assim, de imediato, é preferível fazer esse tipo de aliança que possa manter no poder essa minoria e do que você recuar um pouco e distribuir as coisas, vamos dizer assim, que é o que explica essa passada de pano aí de quem hoje tenta dizer que não passou, né? A Globo da vida aí contra o Bolsonaro e tal, mas eles são responsáveis por isso. E que também é um apontamento anarquista sobre as questões, né? Que não é uma questão de um governo de turno que vai resolver. Igual agora a gente vê como se fosse resolver os problemas se fizesse uma aliança progressista, que é um negócio sistêmico, né? A questão da aliança progressista é a seguinte, velho. Se a eleição realmente mudasse os rumos do país, os caras estavam tudo unidos já, velho. Agora os caras ficam com esse papo aí, ainda quer convencer a gente a votar. Os caras estão de brincadeira, véio, entendeu? Pô, saca? O que eu falo pra essa galera é o seguinte, faz essas merda aí que vocês acham que vocês têm que fazer, mas, porra, não abusa da nossa inteligência, entendeu? Você entende? Porque é bem isso que você falou, cara. Steve Bannon não saiu do nada, Bolsonaro não saiu do nada. Esses caras estão aí, entendeu? Esses caras estão aí alimentados, né? Justamente por essa sociedade hipertecnológica, hiperurbanizada, hipercomplexa, hiperpatriarcal, hipercolonizada, né? E que aspira a um crescimento infinito. É isso que gerou esses caras, né? E esses caras, eles são, digamos assim, eles são usados, né, dentro dessa lógica sistêmica como uma espécie de cheque e calção, entendeu? Quando você vai alugar uma casa. É isso, velho. Os caras estão preparando o terreno para fazer esse fechamento autoritário na hora que precisar. Não que já não tenha, entendeu? Mas eu digo assim, ainda mais, saca? É foda. Mas infelizmente aí nosso tempo tá acabando. E, mano, queria agradecer aí ter colado, trocado essa ideia, me mandado o livro aqui, o PDF, não sei se se vocês, como que tá, enfim, também usar esse espaço para você divulgar o livro, claro. Quem quiser, como faz para pegar, para comprar, para baixar, enfim. Eu vou divulgar vários aí, porque essa pandemia me tirou dos rolês, né? Então eu fiquei produzindo livros aqui, cara, no meu tempo livre. E bom, tem esse do Taibo, que ele já está disponível na editora Monstro dos Mares. Deixa eu só pegar aqui o endereço do site direitinho. Cadê? Eita, aqui. Que é monstrodosmares.com.br. Porra, óbvio, né? Tão óbvio quanto o colapso. Óbvio quanto o colapso, exato. Não é tão óbvio assim, mas enfim, entendi o que você falou. Bom, e aí o pessoal pode comprar o livro lá, ele tá uns 30 pila, 34, se eu não me engano, mas o PDF para baixar é grátis, né? Na Monstro dos Mares também vai sair mais 2 livros aí, outro que eu traduzi, que chama Histórias de uma Indocumentada, Travessia do Deserto de Sonora, Arizona, que é de uma escritora guatemalteca chamada Ilka, né, Ilka Oliva Corado, que ela narra a entrada dela nos Estados Unidos, né? E assim, é pesadíssimo e a maneira como ela escreve assim, é sensacional. Vai sair um livro meu também de crônicas que chama A Gambiarra da Destruição, que é basicamente os primeiros meses de pandemia aí, as palhaçadas desse desgraçado, desse fascista aí que está na presidência, do fã-clube dele. Aí também vai narrando um pouco aí outros personagens do governo, as manifestações antifascistas que rolaram, e coloca mais algumas reflexões, né? Mas esses 2, eles ainda estão por sair, né? Então o pessoal aí, segue aí a Monstro dos Mares aí, que logo mais sai. E além disso, né,
Gostaria de chamar a atenção também para a editora Terra Sem Amos, né? Participei aí da primeira revista deles, aí, a revista Terra Sem Amos, e já tá para sair aí o número 2 aí, que eu não participei, mas, conhecendo o trabalho dos caras aí, eu recomendo demais. E também, né, o livro que o Acácio organizou, né, o Antifa, Modo de Usar, e que, é um livro muito foda, assim, que conta bastante da história, né, do que é o que a gente conhece hoje como Antifa, né, principalmente a partir do anarcopunk, da ACR, ali, dos anarquistas contra o racismo, né, e que também vai tocando aí em diversos pontos aí do antifascismo no Brasil e no mundo, né? Eu entrei ali com um texto sobre segurança digital aí, né? Digamos que é um manual de segurança digital, digamos assim, e que eu acredito que seja bastante importante aí para as pessoas que não são iniciadas nesse assunto, para se informarem um pouco aí a respeito de como se proteger na internet, aí, de como manter sua privacidade, né, e tudo mais. E, bom, eu quero agradecer demais aí a você, Suna, dar os parabéns aí pelo Desobediência Sonora, que já está no número 928. Quase lá. Não, mas um puta trabalho mesmo aí, parabéns, velho. Escuto, não vou te dizer que todos, porque são muitos, mas grande maioria aí eu escuto. E também queria dar os parabéns aí pro pessoal da rádio, né, da Antena Zero / Antena Rebel, e sou ouvinte aí, trabalho muito foda mesmo. E bom, é isso. Agradecer a todos aí, e além da divulgação, né, dos trabalhos aí que eu participei, quem se interessar pelo Taibo, procura o cara aí, que ele é muito bom, né, não só como pensador anarquista, mas os trabalhos acadêmicos dele são excelentes, né, sobre as transições democráticas que rolaram aí na reta final do século XX, tanto na Europa quanto aqui na América Latina. Ele fala bastante disso, o cara manja muito de Rússia, de Ásia também, né? É bom também a gente tá colocando essa outra face do cara, para também mostrar que ele desenvolve, né, desenvolve diversos outros trabalhos, né, não apenas na militância, né. E, bom, acho que é isso aí. Só agradeço e obrigado pelo espaço. O cara escreveu 1000 livros aí na pandemia, você é louco. Então, bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar na antenazero.com, é só procurar lá. E a gente também está em todos os agregadores de podcast, no YouTube, Instagram, todas essas redes aí. É só procurar lá. Valeu, até a próxima. Valeu, muito obrigado. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Obrigado.